depois da derrota do Flamengo para o Fluminense, todos os resultados que o Flamengo precisava aconteceram nesse estadual do Rio de Janeiro. Negócio assim, absurdo. Não teve nenhum resultado que não aconteceu. Talvez esse hoje tenha sido o pior, porque era melhor que o Vasco vencesse o Madureira. O Madureira ia ficar com 6 pontos ali e o Flamengo poderia chegar a 7. Mas de todas as combinações, nenhum dos resultados foi resultado ruim para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo perdeu para o Fluminense, tinha 2 jogos a mais que seus adversários, muitos pontos a menos, e termina essas rodadas em que ele não entrou em campo depois, mais ou menos na mesma diferença. A grande disputa é essa aqui, Flamengo e Nova Iguaçu, Boa Vista e Madureira. O Flamengo já não, assim, pode até ser ultrapassado pelo Maricá, mas aí, para que isso aconteça, o Flamengo tem que não vencer o Sampaio Corrêa na última rodada. E aí, porra, convenhamos, se você quer sair dessa zona de quadrangular de rebaixamento, o mínimo que você tem que fazer é ganhar do Sampaio Corrêa. Então, basicamente ficou o seguinte: Flamengo na última rodada joga sábado às 9 da noite contra o Sampaio Corrêa e tem que ganhar, isso é fato, para chegar a 7 pontos. O Flamengo ganhando chega a 7 pontos e aí precisa. Antes disso tem o jogo da Portuguesa contra o Nova Iguaçu. Então, se o Nova Iguaçu empatar esse jogo, por exemplo, ele vai a 6 e aí o Flamengo entra em campo contra o Sampaio Corrêa, precisando apenas de empatar para poder sair dessa zona perigosa ali. Antes ainda do jogo do Flamengo, tem também Bangu e Boa Vista. O Boa Vista ele não pode empatar, ele tem que perder para o Bangu, porque se ele empatar ele vai a 8 pontos, o Flamengo não consegue mais alcançar 8 pontos, e então o Bangu teria que vencer esse duelo contra o Boa Vista. Lado positivo disso, Bangu tem ainda o risco de ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, embora seja muito difícil porque a última rodada é contra o Flamengo, então provavelmente o Bangu dentro de casa vai querer vencer para poder conseguir uma classificação melhor, enfim, e até porque influencia nas posições também. Nas quartas de final você enfrenta as equipes do mesmo grupo, é o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Então, olha a importância do Bangu ganhar do Boa Vista aqui. O Bangu precisa vencer para ficar à frente do Vasco e provavelmente pegar o Volta Redonda nas quartas de final. Então ficaria Volta Redonda e Bangu, Fluminense e Vasco. Para o Bangu isso é importantíssimo. Então o Bangu tem essa necessidade de vencer o Boa Vista. Isso é bom para o Flamengo, porque o Flamengo precisa da derrota do Boa Vista. Se precisasse só do empate do Bangu, se o Bangu precisasse só de um empate, talvez jogasse meio mais ou menos. Então, esses 2 jogos acontecem antes do jogo do Flamengo. O Flamengo já entra em campo sabendo o que vai ter acontecido nessas 2 partidas para saber o que ele precisa fazer. Então, Nova Iguaçu tem que perder ou empatar, porque se empatar vai a 6 e o Flamengo pode ir a 7. Nova Iguaçu só não pode vencer, porque se ele vencer, ele vai a 8, o Flamengo já não passa. Tem o Boa Vista também, que o Flamengo pode ultrapassar, mas o Boa Vista precisa perder. Esses são os 2 resultados que interessam ao Flamengo. 3, né? Derrota ou empate do Nova Iguaçu, derrota do Boa Vista
qualquer um desses resultados são favoráveis ao Flamengo. O Flamengo vencendo Sampaio Corrêa ficaria classificado entre os 4 ali para as quartas de final. Caso nenhum desses 2 resultados aconteça, o Flamengo entra em campo no sábado à noite precisando fazer o máximo de gols, de saldo de gols possível, porque ele ainda teria... faltou um detalhe, né? Se o Boa Vista perder, o Flamengo tem que tirar os saldos, né? Eu esqueci de falar isso. Hoje o saldo do Boa Vista é -2, se ele perder, ele vai para -1 no mínimo. E o Flamengo ganhando, ele vai para -3 no mínimo. Então o Flamengo teria que tirar um saldo aí de -1 para -4. Seria 3 gols de diferença. Então o Flamengo teria que ganhar do Sampaio Corrêa pelo menos 3 gols, 4 gols de diferença para ultrapassar o Boa Vista no saldo de gols. Se isso não acontecer, nenhum desses resultados acontecer, o Flamengo ainda tem a chance no domingo do Madureira tomar-lhe uma porrada ali do Volta Redonda e o Flamengo passar no saldo de gols, mas aí é muito improvável, porque se não aconteceu com o Boa Vista, o Volta Redonda é que teria que golear o Madureira, seria mais complicado. Mas ficou assim, o Flamengo se mantém vivo nesse Carioca, por incrível que pareça, e precisa só agora torcer aí para que essas combinações de resultado dos times do interior, né, ou nem tão interior assim, alguns deles, os times menores do Rio de Janeiro aí, Nova Iguaçu e Boa Vista, ajudem na rodada do fim de semana. Então fica essa expectativa aí para o que vai acontecer nesses 3 jogos de sábado. Então vai ser um sábado importante, porque o Flamengo, seria interessante para o Flamengo não ir para esse quadrangular de rebaixamento, até pelo lado anímico. E assim, ficando em quarto, provavelmente pegaria o Botafogo aí nas quartas